onde eu vou falar sobre a diferença e a briga que existe entre dois termos, software livre versus software proprietário. É importante que a gente entenda essa briga e esses dois termos para entender de que lado a gente acha que se enquadra melhor, na ideia de software livre, proprietário ou no meio termo. Então vem comigo e vamos entender. Quando a gente fala, pessoal, de software livre, que vocês enxergam já na tela aí algumas informações, existe uma definição que eu gosto muito de trazer para os alunos sobre software livre, que é a definição da própria Free Software Foundation, que é a fundação do software livre. Olha o que a própria FSF fala sobre isso. Diz assim, software livre é um tipo de software que vem com permissão para qualquer um copiar, usar e distribuir com ou sem modificações, gratuitamente ou por um preço. Em particular, isso significa que o código-fonte deve estar disponível. Então, só com essa definição a gente já percebe que muita gente tem o conceito errado de software livre. Então, a gente acha que software livre é o software que é gratuito, que é de graça. Embora seja muito praxe no mercado de software livre distribuir de forma gratuita, não é obrigatório. A própria FCF diz que pode ali modificações gratuitamente ou por um preço. Certo? Então o software livre na verdade é livre porque a gente tem a liberdade de usar como desejar, de copiar, de distribuir com ou sem modificação, de distribuir gratuitamente ou cobrando um preço. Isso não tem problema, a gente é livre inclusive para cobrar se a gente quiser. Portanto é falso a ideia de dizer que o software é livre porque é gratuito. Não, ele é livre porque ele tem liberdades de uso, liberdade de modificação, liberdade para estudar o software. Inclusive a gente percebe isso nas indicações das liberdades do software livre indicadas pela Free Software Foundation, que diz, entre outras coisas, tem a liberdade zero. A liberdade zero é a primeira liberdade do software livre que diz, é a liberdade de executar o programa como desejar, para qualquer propósito. Beleza, tem a liberdade 1, que é a segunda liberdade, diz a liberdade de estudar como funciona o programa e adaptá-lo, isto é, modificá-lo às suas necessidades. E claro, para isso a gente precisa ter acesso ao código-fonte. Ele tem um código-fonte aberto, a gente pode visualizar os códigos de programação que foram usados para criar aquele software. Temos a liberdade 2, que é a terceira liberdade, que é a liberdade de redistribuir cópias para que você possa ajudar seu vizinho. Quer dizer, eu posso redistribuir cópias desse software para os meus amigos, para os meus colegas, para os meus vizinhos, para os meus conhecidos, como ali diz, né? E também temos aí muito importante se debater, a liberdade 3, que é a quarta liberdade, que diz a liberdade de melhorar o programa. Quer dizer, eu posso modificar esse programa, melhorando ele, e ainda posso divulgar essas melhorias para o público, justamente para que toda a comunidade se beneficie dessas melhorias que eu acabei de implementar. Essa é a liberdade 3, que é a quarta liberdade de quando a gente fala de software livre. Então percebe que o software livre vem embatido em várias liberdades importantes. E aí temos vários exemplos de programas que são baseados nesse conceito de software livre, como o Linux, que é talvez o mais famoso dos programas, que é um sistema operacional, mais famoso dos programas baseados em software livre. Temos o pacote LibreOffice, que tem ali o LibreOffice Writer como editor de textos, o LibreOffice Calc como planilha eletrônica, o LibreOffice Impress, editor de apresentações, o LibreOffice Basic, que é um gerenciador de banco de dados, o LibreOffice Draw, que é um editor de desenhos, o LibreOffice Math, que é um editor de equações. Então todo o pacote de programas LibreOffice também está enquadrado nesse conceito de software livre. Além disso, tem também a Fundação Mozilla com o famoso Mozilla Thunderbird, que é um programa cliente de e-mail, também é software livre. O famoso navegador Mozilla Firefox, que é um browser, programa para acessar as páginas da web, também é baseado nesse conceito de software livre. Então percebe que existe uma gama muito grande de softwares baseados nesse conceito de software livre. Existe também, por outro lado, e agora sim na comparação, o que a gente chama de software proprietário, que é o contraponto ao software livre. No caso do software proprietário, é um software que é licenciado com direitos exclusivos para o produtor. E a modificação ou redistribuição do software proprietário é proibida ou restrita e requer permissão. Por isso é chamado de software proprietário, né? Como grande proeminente de software proprietário, talvez o mais famoso deles é o sistema operacional Windows, mas tem outros como o próprio pacote da Microsoft, o Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, todos esses baseados no conceito de software
proprietário, né? Aqui eu mostro o próprio Excel, que é um outro exemplo de software proprietário bem famoso. Vamos lá, pessoal, então, resolver questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura dessa questão que diz assim: o Linux é um sistema operacional de código-fonte aberto e que foi desenvolvido e é mantido por intermédio da colaboração voluntária de desenvolvedores de diversas partes do mundo. O Linux utiliza a licença GPL, que é a licença pública geral, que foi criada pela Free Software Foundation. São liberdades que esta entidade defende, exceto: letra A, executar o programa para qualquer propósito. Essa ela defende. Letra B, distribuir cópias de forma que o usuário possa ajudar o seu próximo. Defende também. Letra C, estudar como o programa funciona, porém não é permitido qualquer adaptação. Errado, errado. É esse o exceto da história, esse é o gabarito. Porque, na verdade, a FCF, a Free Software Foundation, ela diz, através da licença GPL, que a gente pode estudar o programa e a gente pode melhorar, a gente pode adaptar o programa às nossas necessidades. E ali está dito, não é permitido qualquer adaptação. Errado, é permitido sim, quando o software é livre. A letra D, melhorar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos de modo que toda a comunidade se beneficie, está perfeito também. Então, o único exceto dessa história é a letra C de Canadá. Vamos resolver mais questões sobre esse assunto? Acompanha comigo. O software livre se caracteriza por: letra A, ser totalmente gratuito. Letra B, requer licença para uso e autorização para a distribuição do desenvolvedor. Letra C, possuir liberdade de cópia, alteração e distribuição. Letra D, ser do tipo shareware. E a letra E, não pode ser comercializado. Pessoal, dentre essas alternativas, qual é aquela que caracteriza a ideia do software livre? É possuir a liberdade de cópia, alteração e distribuição. A letra A, de ser totalmente gratuito, não, porque eu tenho a liberdade, inclusive, de cobrar se eu quiser. A letra B, requer licença para uso e autorização para distribuição. Errado, não requer. A letra D, ser do tipo shareware. Não, shareware é por um tempo fica uso de alguns recursos e depois tem que pagar. A letra E, não pode ser comercializado. Pode sim, a gente viu que é possível comercializar também. Então a única resposta adequada é a letra C, possuir liberdade de cópia, alteração e distribuição.